gente tinha um trabalho de parceria muito bom e a coisa andava. E a gente não tinha dificuldade, né? A não ser de vez em quando que o dono cismava de contratar um cidadão lá que tinha sido reprovado no exame psicológico. Eu fazia o seguinte, eu levava para ele o resultado de contraindicação daquele candidato, falava com ele que eu não mudaria o meu parecer a respeito, mas que se ele queria contratar aquela pessoa na instituição dele, que era um direito dele como proprietário, mas ele teria que assinar para mim um termo de responsabilidade sobre aquela contratação, porque como eu havia previsto que aquele funcionário não ia atender as necessidades dele, então quando ele tivesse algum problema, eu estaria defendida de qualquer situação, né? Então, numa das empresas que eu fiquei num período médio de 3 anos, depois de uns 4 ou 5 casos dessa natureza, eles começaram a diminuir esse tipo de pressão. Na empresa pública, né, a gente já tem outros critérios para estar trabalhando, né, que são os critérios legais. Eu trouxe aqui a Constituição Federal, né, que é uma exigência primeira da administração pública em relação aos concursos, né. Vai ser um pouco chatinho, mas eu vou ler um trecho aqui que se refere a essa situação, né. Isso aqui está no capítulo 7, na seção 1, sobre disposições gerais, artigo 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e também ao seguinte: 1. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei. 2. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração. 3. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Aqui é interessante, né, que de até 2 anos não significa que ele tem que ter 2 anos. Isso dá uma liberdade para o administrador público estabelecer um prazo menor aí, né, em relação à validade desse concurso. Na Polícia Militar, os nossos concursos são feitos, né, anualmente, excepcionalmente no caso, né, do soldado, quando ele é aprovado num concurso e há um excedente de pessoal aprovado, aí ele recebe uma carta, né, de aprovação em concurso público que tem validade por período de 1 ano. Se houver outras vagas abertas dentro desse período, ele vai apresentar esse tipo de aprovação, né, no concurso anterior, e ele vai ser então admitido depois de prestar novamente os exames de saúde, né? É importante trazer essa questão da Constituição Federal, porque além dela a gente tem outros documentos normativos, né, que respaldam os concursos. Na Polícia Militar, a gente tem algumas fases, né? No recrutamento a gente costuma conseguir uma imensidão de pessoas interessadas nos nossos concursos. E aí a gente parte, né, para a fase de seleção para ir escolhendo, né, esse volume de pessoal. Então, a primeira prova que a gente tem é a prova de conhecimento ou a prova intelectual, né? Essa prova, ela é feita aqui em Belo Horizonte, né? Ela é toda centralizada. Essa prova, ela fica reservada só o coordenador do concurso e os professores que têm acesso a esse material, né? Depois que ele é reproduzido, ele então é colocado, né, em envelopes. Ele é enviado para as unidades que estão promovendo o concurso dentro de um malote que é totalmente lacrado. Os envelopes são todos lacrados também. Existe uma ata de abertura desse material no momento da aplicação da prova, com a assinatura de 2 testemunhas, né, para não haver fraude. E esse concurso, ele é centralizado em relação à organização, mas ele é descentralizado em relação à execução. Então, depois que esse material é todo preparado, ele é distribuído no Estado no mesmo período. A gente faz isso pelos serviços do Correios, né, pelo SEDEX. Aí essas provas chegam, é dado um aviso de chegada dessas provas em cada unidade onde tem concurso. O concurso ocorre sempre no mesmo dia, no mesmo horário, para todas as unidades, sem exceção, né? Existe uma coordenação desses concursos durante o transcorrer do concurso. Qualquer alteração é registrada,
Se houver alguma questão que não ficou clara na prova, essa questão ela é levada a conhecimento da comissão que elaborou a prova, e essa questão ou ela permanece na prova depois dessa avaliação ou ela é cancelada, né, quando acontece algum problema. Existe um nível de exigência em relação ao índice de aproveitamento que os candidatos têm que apresentar na prova de escolaridade. A partir desse momento, ele vai passar para as outras etapas, né, que são a prova de médica, né, que é a prova clínica, né, que é a prova de audiometria, de oftalmologia e o clínico geral. E a prova de odontologia, né, ele passa também por uma análise, né, bucal, e depois que ele é liberado dessa etapa, ele vem então para a fase do exame psicológico. Depois do exame psicológico, então, ele vai fazer os exames médicos complementares, né, que são os exames laboratoriais, os exames de eletroencefalograma e eletrocardiograma. Liberado pelo médico, depois que ele faz esses exames, o candidato apresenta esses resultados para o médico, aí ele é liberado para fazer o teste de aptidão física, que é a última fase do concurso, né? Antigamente a gente tinha uma prova que chamava entrevista com os oficiais, né? Mas de tantos recursos na justiça, nós perdemos essa possibilidade, até mesmo pela falta de objetividade dessa prova, né? Então não temos mais essa prova atualmente na Polícia Militar. Bom, eu coloquei assim, um parâmetro para que vocês compreendam as etapas do processo, né, em termos da execução do processo. Mas antes dessa execução, a gente tem toda a questão de como que é feito esse planejamento, né? A primeira coisa, para a gente saber se a gente vai ou não ter um concurso público, a gente precisa, primeiramente, de conhecer qual que é o planejamento que a Polícia Militar está tendo para dar início ao concurso. Então, por exemplo, no ano de 1999 é feita uma projeção pelo Estado-Maior, uma previsão de todos os cursos que vão haver no ano 2000, e aí a gente tem o nome de todos os cursos, o período que esses cursos vão acontecer e o número de vagas que vão ser colocadas à disposição. Esse planejamento ele é flexível, esse concurso pode acontecer ou não, dependendo, né, da liberação do governador do Estado, e a partir dessa informação é que a gente começa a fazer o planejamento dos concursos, né? Então a gente tem que fazer o calendário do concurso envolvendo todas as equipes e todas as etapas do processo, porque a gente tem a prova de escolaridade, temos as provas médicas, o exame psicológico, e temos que começar o curso em tal dia. Então a gente tem o dia de começar e o dia de acabar, e depois lá dentro da nossa unidade nós temos que negociar os prazos, né? E a gente às vezes tem 30 concursos em andamento, né? Nem todos têm exame psicológico, né? Mas a gente tem sim vários concursos em andamento. Então tem uma equipe que puxa os concursos oficiais, outra equipe que puxa o concurso de praça, e a equipe de psicologia serve a essas duas equipes o tempo todo, né? Então a gente tem que fazer esse planejamento, né? Em relação à fase do exame psicológico, os cursos de oficiais, todos os exames psicológicos são centralizados na capital. E a gente tem um ganho com isso, porque geralmente esses cursos ocorrem em períodos que existem bastante espaços físicos disponíveis para a gente trabalhar, porque eles acontecem em período de férias da Academia de Polícia Militar, onde funciona o curso de oficiais. E os cursos de praça, em termos da execução, eles são descentralizados, né? O que é isso? A gente faz todo o planejamento na nossa unidade, toda a coordenação é feita por nós, mas os psicólogos, né? Eu falei da equipe de psicólogos, mas eu não situei aqui, nós temos 9 psicólogos na nossa equipe, 2 psicólogos na Junta Central de Saúde, onde é feita a perícia do pessoal, 4 psicólogos no Centro de Formação, um no Centro de Formação de Praças e o outro na Academia de Polícia Militar. Um psicólogo no Estado-Maior da Polícia Militar. Nós temos em torno de 8 psicólogos na Clínica de Psicologia e no Hospital Militar. E depois, os demais psicólogos, são 21 no interior e 15 na capital, eles trabalham nos batalhões, no Serviço de Assistência de Saúde, que ficam nos batalhões. Esse Serviço de Assistência de Saúde ele é composto por um psicólogo, um médico e um dentista, né? Uma equipe permanente de saúde que fica dentro da unidade. E esse psicólogo que trabalha na SAS, ele é responsável por todo o trabalho de saúde preventiva. Ele faz o atendimento clínico, ele faz palestras, ele dá cursos, né, para o pessoal quando tem escola funcionando. Atualmente as escolas não estão funcionando mais nas unidades, elas estão
centralizadas, né? Porque a polícia ela tem 10 centros regionais de policiamento, são 10 CRPs, mas não é CRP da conselho, né? Então, cada CRP tem uma escola de formação de praças, então os psicólogos que estão juntos, o batalhão dele junto com o CRP é responsável também por ministrar cursos de relações humanas, de chefia e liderança e tal, e também, né, trabalham conosco no trabalho de seleção. Bom, eu gostaria então de falar agora como que a gente vai estar trabalhando o concurso, né? Porque o concurso ele tem várias etapas. Eu trouxe tanto papel aqui que eu não sei nem por onde começa. Bom, primeira fase do nosso trabalho é o trabalho de planejamento, né? Então a gente sabe que vai ter as vagas. A primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer uma checagem do nosso perfil profissiográfico, do perfil psicológico, né? Então nós temos que fazer uma pesquisa junto às unidades para verificar se o nosso perfil está ainda atendendo, né? Sistematicamente a gente tem que fazer a atualização desse perfil para fazer o perfil psicológico. A partir daí, considerando, né, se o concurso é um concurso centralizado ou descentralizado, o número de candidatos que a gente tem para avaliar, né, se a gente tem condição de trabalhar com testes individuais ou com testes coletivos, quais são os prazos que a gente tem para liberar os resultados, qual é o número de psicólogos que a gente vai ter disponível na equipe, considerando que tem gente que às vezes está licenciado, está de férias, né? Então, na época do concurso, com quem a gente vai poder estar contando, na capital e no interior, né? A partir de todas essas informações, então, a gente faz o levantamento da bateria de teste, né? E uma vez que a gente selecionou esse teste, nós temos que fazer também a definição dos scores a serem alcançados pelos candidatos, tendo como referência o perfil profissiográfico e psicológico, né? Depois que a gente fez esse trabalho aqui, a gente vai atuar auxiliando o chefe do centro na confecção do edital do concurso. Eu vou falar a parte a respeito do edital do concurso, porque ele é um procedimento muito importante para a gente, né? Depois a gente tem que fazer a aquisição desse material, o armazenamento, a organização, a distribuição desse material, né, para o caso de concurso descentralizado, né. Nós temos que estar prevendo os espaços físicos que atendam às exigências para aplicação e de outras condições exigidas e outros materiais necessários, né. Nós temos que estar trabalhando para fazer um nivelamento técnico da equipe, né, que é o treinamento em relação aos instrumentos que estão sendo utilizados, né, tanto para aplicação quanto para análise, né. Isso é muito importante porque a gente precisa de um nivelamento técnico de toda a equipe para que a gente tenha um resultado realmente confiável, né. E dentro desses 9 psicólogos que trabalham na nossa equipe é feita uma distribuição de coordenação de concurso. Como a gente tem, né, os concursos que são descentralizados no interior, cada um recebe uma quantidade de unidades para ele estar auxiliando esse psicólogo, né? E auxiliando em todos os sentidos, e às vezes até de sair de Belo Horizonte e estar nessa unidade, né? E, por exemplo, como a gente tem vários CRPs, a gente pode ter, por exemplo, 5 unidades de polícia, né, que tem psicólogo dentro daquele CRP. Então, esses 5 psicólogos são todos convocados para estar atuando nesse concurso e ainda recebem um reforço da equipe de psicólogos da capital para estar lá junto na aplicação desses exames, né? Então, o planejamento ele vai levar em consideração todos esses aspectos, né? A execução do concurso, a gente tem a fase de coleta de dados, né? A gente trabalha com salas com em torno de 30 candidatos por sala, né? Na capital, nós envolvemos toda a equipe do Centro de Recrutamento e Seleção e todos os psicólogos disponíveis na capital, né? No interior, a gente tem um trabalho de uma equipe itinerante, né? Como eu já disse antes, a gente vai ajuntando esforços aí para fechar, né? De acordo com o número de candidatos que a gente tem em cada unidade, né? Tem épocas que a gente fica, assim, às vezes até 8 dias num único centro trabalhando devido ao volume de candidatos que a gente tem, né? Atualmente, nós estamos buscando trabalhar com testes que nos forneçam scores bem científicos, além de alguns testes projetivos, né? Essa situação veio através de uma conversa que a gente teve com os advogados da nossa diretoria, né?
em função dos recursos que a gente vem enfrentando na justiça em relação ao exame psicológico, né? Mas nós sempre trabalhamos com um levantamento de dados pessoais. Nós temos, para os concursos de oficiais, que são esses concursos centralizados, nós temos uma condição de trabalho melhor, né? A gente tem condição de aplicar teste individual, né? Por exemplo, o DMK é uma técnica, né, que a gente está adotando. A gente trabalha com inventário de personalidade, com teste de inteligência, com anamnese, né, que é o nome que a gente conseguiu dar para a entrevista psicológica, né, para que o juiz não fale que nós somos subjetivos em relação aos nossos procedimentos, né? Então, a anamnese é um trabalho semi-dirigido, né, mas que aborda todos os aspectos que são necessários serem levantados, né, do candidato, né? De uma forma ou de outra, em relação à fase de execução do concurso, ele sendo centralizado ou descentralizado, a análise dos dados tem que ser feita toda em Belo Horizonte. Alguns psicólogos, eles têm disponibilidade de nos acompanhar, né, de se deslocarem para Belo Horizonte para nos acompanhar em relação à fase de análise dos dados. E a gente tem uma dificuldade aqui, que é a questão de pressão que a equipe sofre durante esse processo, né? Aqui na Constituição fala lá, né, da questão da impessoalidade, da moralidade, né, dos processos, mas nós tivemos um caso, um psicólogo do interior, meia-noite, chegou uma candidata acompanhada de um cidadão, né, infelizmente, né, um oficial da Polícia Militar. Ele foi abordado na casa dele, porque queria saber se a candidata tinha condições de ser aprovada no concurso, né? Ele notificou essa situação para a gente. A candidata em questão ficou reprovada, não em função dessa situação, mas por não atender às exigências do perfil, e ele sofreu muito com isso, né? Então, se esse trabalho for feito ali no interior, esse psicólogo não consegue trabalhar. Todo o trabalho que ele desenvolve começa a ser boicotado em função de outros interesses, né? Ele não tem condição de dar andamento no trabalho dele. E aqui a gente fica no nosso centro, né? O nosso chefe, coitado, ele falta morrer, né? Porque o que ele apanha na época de concurso, a mãe dele, o pai dele, a família dele inteira, e ele escuta tanto nome bonito, assim, ele recebe todos os títulos honorários que o cidadão pode receber, pior do que de juiz em dia de jogo que o time está perdendo, né? Então, assim, ele reclama muito dessa situação, mas ele não nos passa esse tipo de pressão, ele nos dá total apoio no nosso trabalho, né? O atual chefe do centro, né? Ele, há alguns anos atrás, ele era subchefe e o irmão dele ficou reprovado. Ele não fez interferência nenhuma, uma pessoa que tem uma postura muito ética, né? E geralmente esse tipo de posicionamento, esse tipo de situação de pressão vem de quem não está dentro do centro, porque qualquer um que assuma a responsabilidade desse centro passa a perceber a coisa de uma forma totalmente diferente, passa a ter um respeito maior pelo trabalho em relação a todos os aspectos que envolvem o concurso, né? Eu brinco que a nossa unidade, assim, é uma bomba prestes a explodir a qualquer momento, né? Porque quando as provas estão armazenadas lá, né, se houver uma sabotagem, se houver uma invasão, né, a coisa fica feia, né? Então, assim, pode trazer prejuízo para um concurso inteiro, né? Tem que cancelar o concurso, fazer o concurso todo de novo, né? E isso a gente tem que estar sempre primando pela imagem da corporação também. Então, não pode acontecer. Por exemplo, se numa universidade acontece, né, de vazar uma prova aí, de um concurso e tal, isso já repercute tão mal. Vocês imaginar se acontece uma coisa dessa dentro do polícia? Que coisa triste, né? Então, a responsabilidade de quem trabalha ali é muito grande, né? Eu não entro na minha unidade em época de concurso, a não ser que esteja em horário de funcionamento. Eu tenho um verdadeiro pânico de entrar. Se o chefe liga para mim e me manda entrar lá e fala assim, eu quero um acompanhante, eu não entro sozinha, sabe? Eu não entro, eu não vou naquele lugar em feriado, mas de jeito nenhum, sabe? Por causa dessa situação, né? Bom, continuando então, né? Então a análise dos dados é feita toda aqui em Belo Horizonte e a gente tem 3 formas de estar emitindo esse resultado, né? O primeiro resultado, que é o resultado que é divulgado, é uma relação nominal em ordem alfabética expressa, numerada sequencialmente, né? Onde vai de 1 até, vamos supor lá, 75 candidatos indicados. A única informação que o candidato tem a respeito do exame psicológico dele é essa, indicado.
E do número 71 em diante, né, esses números são hipotéticos, né, candidatos contraindicados até o último número. No final, né, além disso tudo, tem a relação, né, os candidatos incluídos entre o número tal até o número tal foram indicados, portanto deverão dar continuidade ao processo. Os candidatos número tal foram contraindicados, portanto foram eliminados do concurso, né, assinado pelo chefe do centro, né, não é o Serviço de Psicologia que assina esse documento. Esse documento é remetido à unidade que está com o concurso em andamento e uma cópia fixada conosco. E esse documento ele é enviado em forma de ofício, né? Essa é uma das formas de liberação de resultado. A outra forma de liberação de resultado é feita através de laudo. Só que tem que esses laudos eles só saem da nossa unidade quando são solicitados, né? Em que condições? Ou eles são encaminhados para a Junta Central de Saúde, quando solicitados, documentados, ou para a DP3, que é a nossa área da diretoria de pessoal que trabalha com processos jurídicos, no caso, a gente está respondendo processo na justiça, ou então para o psicólogo da unidade de treinamento. Nesses casos, a gente costuma mandar praticamente todos os laudos quando há tempo, né, em relação à situação de concurso, ou então pelo menos aqueles candidatos que a gente encontrou alguma restrição, né, ou para o psicólogo da unidade, quando, por exemplo, é um caso de um concurso interno, o candidato ficou reprovado, ele vai retornar para a área dele, mas ele não está bem emocionalmente. Então, a gente produz, né, um laudo, encaminha esse laudo para o psicólogo da unidade onde esse militar está atuando, né? Ele pode convidar esse militar para ser atendido, ele pode fazer alguma intervenção de alguma natureza, né? Isso depende do posicionamento técnico dele, né? E a outra forma de produção de resultado é a entrevista de devolução, que é dada ao candidato, né, quando ele tem interesse, ele tem um prazo, né, e ele agenda uma data para fazer uma entrevista de devolução. Essa entrevista é feita oral, né, a gente não passa nada escrito para o candidato, passamos as informações pertinentes aos dados do perfil que é exigido para o cargo e aos resultados que ele apresentou, né. Bom, isso aí então é a forma como funciona o concurso. Agora eu vou falar um pouco sobre o edital, né? O edital é um documento muito importante que a gente tem para estar atuando, né? Por quê? Ele é um contrato de relação que você vai estabelecer com esse público que está interessado no concurso, né? Então, é muito importante que o edital, ele amarre toda e qualquer situação, ele tem que estar prevendo toda e qualquer situação que possa dar gancho para o candidato estar burlando o concurso, né? Então, a gente tem que estar, de alguma forma, trabalhando antecipadamente a isso aí, né? Então, no nosso edital, a primeira coisa que a gente tem é a comissão de psicólogos. Então, a gente fala que o exame psicológico será aplicado e analisado por uma equipe de psicólogos da Polícia Militar de Minas Gerais, né? Atualmente a gente tem inclusive colocado, né, que são todos psicólogos inscritos, né, no conselho, né? Segundo, né, a gente vai falar que o resultado desse exame psicológico é decorrente da análise conjunta de todos os testes, né, e que essa análise conjunta é feita comparativamente ao perfil do cargo e que a gente vai ter dois resultados, que é o candidato, né, que for recomendado ao perfil será considerado indicado para o prosseguimento dos demais exames de teste, e o candidato não recomendado será contraindicado para o prosseguimento, sendo, portanto, eliminado do concurso, né? Então, aqui a gente está dando a nomenclatura, né, de classificação desses candidatos no concurso e a condição deles de continuar ou não participando do concurso, né? Depois, a gente vai falar sobre as áreas de concentração que estarão sendo aferidas, né? Então, o exame psicológico aferirá as áreas de concentração, né? Cognitiva e de personalidade. E aí a gente vai explicar o que é a área cognitiva, né? Será feita através da análise dos testes de inteligência, né? A gente colocou por uma exigência do judiciário, como a gente não pode estar publicando o nome do teste, né? Porque seria a mesma coisa de você entregar o gabarito da prova antes de estar aplicando a prova do cidadão, né? Então, o que a gente fez? A gente publicou situações assim de tipologia genérica de teste, né? Então, a gente colocou, né, que a gente vai usar um teste de inteligência fator G, né, que identifica as funções mentais relativas ao pensamento lógico abstrato, e o candidato deverá apresentar, no mínimo, nível intelectual em grau médio, em conformidade com a grade percentílica do teste utilizado.
Então, a gente tem vários testes de inteligência, né, que medem esse fator, e aí a gente usa o que a gente tiver condições de estar usando, de acordo com o nível de escolaridade, né. Atualmente, todos os concursos são de nível de 2º grau, mas normalmente os concursos para praças, né, a gente tem um nível socioeconômico inferior ao nível, até mesmo pela própria questão da competitividade, né, o concurso de oficiais esse ano nós estamos com 17 mil. Nós estamos com 17 mil candidatos para 106 vagas, né? Então, e com isso dá para peneirar bastante, dá para tirar um pessoal assim, com nível melhor, né? Bom, depois a outra questão aí a gente faz esse mesmo aspecto em relação aos testes de personalidade, né? A gente fala quais são os scores científicos aceitos, né? E a gente aqui nesse modelo de edital que eu trouxe, a gente cita o PMK, fala tetronagem, que a gente vai estar aceitando e tal. E depois a gente prevê a questão da entrevista de devolução, a gente cita todos os documentos normativos que o candidato deverá ter conhecimento, né, no concurso. Esses documentos são todos afixados junto com o edital no local da inscrição, né? E é importante que o edital ele fale também das condições que o candidato tem que se apresentar para o concurso, né? Nessa parte que eu trouxe aqui não cita, né, mas as recomendações que são dadas ao candidato, a gente fala que ele deve comparecer, né, tendo uma noite de sono como habitual, alimentado como habitual, né, evitar o uso de bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem um exame, né, e medicação que ele quiser usar só mesmo aquela de recomendação médica que ele use por uma necessidade, por uma indicação médica com uma certa regularidade, né. E aí é importante também que conste no edital um item atribuindo ao candidato a responsabilidade sobre as informações prestadas por ele, né, ou omitidas durante o concurso e o curso. Isso é muito importante porque às vezes a gente tem casos, né, por exemplo, de pessoas que estão sob uso de medicação psiquiátrica que omitem essas informações durante o concurso. Quando ele começa o curso, ele não dá conta, né, porque é muito puxado, né? E aí ele vai trazer essa informação que ele tinha omitido no concurso, e aí a gente, através de um processo administrativo, a gente tem como estar excluindo essa pessoa, né? Então ele tem que ser responsabilizado por informações prestadas incorretamente ou omitidas, né? E isso é amarrado no edital. E também colocar no edital que a inscrição que ele faz implica no conhecimento e na aceitação das normas do edital, porque isso também segura muito a questão quando isso vai bater no judiciário, né? Bom, só para fechar, né, o que a gente tem procurado fazer para superar as nossas dificuldades, né? Nós temos procurado trabalhar no aprimoramento técnico da equipe, né, através de cursos de aperfeiçoamento profissional, através da atualização dos instrumentos de trabalho. Então, anualmente, nós vamos a todas as livrarias que fornecem material de psicologia para revirar, né, a bibliografia e os testes que estão sendo lançados, né. A gente faz nivelamento técnico da equipe para todos os concursos, né. Então, isso significa que quando o Estado não está pagando, nós estamos pagando do nosso bolso, né? Além da nossa equipe, dos nossos psicólogos, todas as pessoas que são envolvidas no concurso passam por esse trabalho também, né? Às vezes nós reproduzimos o conhecimento dos cursos que a gente pagou, às vezes, do nosso bolso para eles, né? Fazemos visitas técnicas às outras instituições, nós somos muito próximos do pessoal da Polícia de São Paulo, né? Temos reuniões mensais com todos os psicólogos da Polícia Militar todo mês. É uma reunião que dura uma manhã inteira, são 4 horas de atividade. Fazemos frequentes consultas ao Conselho e fazemos reuniões esporádicas com a seção jurídica da Polícia Militar, e atualmente estamos engajados nesse trabalho aqui, né, no Conselho, que nós sentimos a necessidade de estarmos superando, né, as nossas deficiências. E só para esclarecimento, eu não fiquei muito preocupada em estar interrompendo a Rejane, porque a exposição era muito interessante, como eu tenho certeza que vai ser, né? A próxima também. Mas normalmente a gente tem feito em torno de 30 minutos uma exposição, quer dizer, 30 minutos para cada uma, e depois privilegiando o nosso debate. Você não saiu muito fora, não, porque a gente começou com um pouquinho já atrás, né? Agora são. Então, eu passo agora para falar. Eu acho até bom porque tratando.
A gente tem muita coisa em comum, vocês já notaram, né? A gente trabalha na polícia, na civil, na civil, na militar. Eu estou aqui mediando. Por isso eu deixei no meio contraponto. Quer dizer, algumas informações eu vou passar complementando as que a Regiane falou. A gente prepara aqui, porque na hora que se der o branco a gente recorre aqui, mas acaba você anotando e falando de coisas que inicialmente você nem tinha preparado para isso. Começar pela história da psicologia na Polícia Civil. São 60 e poucos psicólogos lá. Na Polícia Civil não existe cargo de psicólogo. Lá na Academia de Polícia, apesar da gente coordenar esse setor de psicologia, nós somos atualmente 6 psicólogos lá. 2 são da ex-função pública, inclusive eu, somos assistentes de administração, porque não existe o cargo de psicólogo na Polícia Civil. E os outros 4, ou são detetives, ou escrivães, ou peritos que estão em desvio de função trabalhando conosco. Então, a avaliação psicológica feita até a nossa ida lá para a academia era feita por psicólogos que não pertenciam aos quadros da polícia. Com a ida da gente lá, a gente começou a credenciar clínicas no interior e na capital para fazer essa seleção. Faz, esses setores existem há 20 anos, né? Então, a gente coordenava, escolhendo os testes, as formas de aplicação, etc, etc, etc. E eles nos remetiam os resultados com os respectivos testes. Bom, a gente que mexe no concurso público, a gente tem que estar muito atento a essa questão do judiciário, desse mandado de segurança. Existe, eu vou falar mais na frente um pouco mais de detalhe, uma legislação que diz que o psicotécnico deveria ser feito pela Academia de Polícia. Então, a partir daí, nós montamos uma equipe de psicólogos, aliás, muito boa equipe, quer dizer, na época de concurso, a gente atende no mínimo em torno de 1.000, 1.500, às vezes até 3.000 candidatos. Então, a gente monta uma banca de psicólogos especialmente para aquele momento. Então, não é uma coisa fixa no Estado. A gente recruta para aquele período e depois, ao terminar o concurso, automaticamente a banca se desfaz. Então, veja bem, nós temos 9 carreiras policiais. Às vezes as pessoas confundem muito a polícia civil e a polícia militar. Tudo para eles é polícia mesmo, está tudo no mesmo. Mas nós temos delegado, perito criminal, legista, escrivão, detetive, carcereiro, auxiliar de necrópsia, historiador e identificador. São 9 carreiras policiais. Para o acesso dessas pessoas ao Estado, obrigatoriamente tem fases. Então, nós temos várias fases do concurso. A primeira delas, até colocou que é a prova escrita. Essa prova escrita, para a carreira de delegado, é dividida em múltipla escolha, dissertativa e oral. Toda fase é eliminatória. Normalmente, a segunda fase é o exame psicotécnico, né? Depois vem exame médico, teste de capacidade física, a investigação social, né? Faz a pesquisa da vida do sujeito. E ele, passando em todas essas etapas, ele é convocado para fazer o curso de formação, que em média são 6 meses. Aí ele vai fazer um curso que eu qualifico assim de profissionalizante. Em torno de 720 horas, ele fica lá o dia inteiro durante 6 meses. Ao final desse curso, desses 6 meses, ele faz uma outra prova. Ele sendo aprovado é que ele vai ser nomeado. Quer dizer, em tese, pelo menos, é um dos concursos que eu acho assim, mais completo, porque você testa em todos os aspectos o sujeito para ingressar nos concursos públicos. Bom, colocado nessas questões, eu abordei assim, alguns aspectos assim, que a gente tem que levar em consideração essa questão de hoje. Eu estou achando ótimo, eu estou doida para entrar no debate, porque, quem sabe, eu estou doida atrás de ideias. Inclusive, quando a gente chegar no edital ali, eu estou doida para ver o resultado desse edital, que a PM, a gente está tendo a oportunidade de trabalhar junto agora, quero ver o resultado que vai dar esse edital, né? Coisa boa a gente copia, com certeza. Então, eu estou colocando aqui os aspectos técnicos e éticos. Primeira questão, esse grupo que está trabalhando aqui na Câmara de Avaliação Psicológica, a Regina até falou, é muito importante porque nos dá um referencial. É a gente que trabalha nessa área, a gente se sentia muitas vezes perdida, sem ter como apoiar. Às vezes um mandado de segurança, você não sabia como responder. Então, algumas normas, alguns procedimentos, eu acho que pelo menos norteando a nossa ação fica muito mais fácil. Quer dizer,
como diria, eu estou sempre recorrendo a esses filósofos, quando você não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. Mas a gente está querendo chegar em determinado lugar. Então a gente precisa dessa troca de experiência com os colegas da área, com o conselho que nos dá esse respaldo enquanto nosso órgão de classe. Né? A gente percebe ao longo desses anos, eu fiz até um histórico aqui, que de um modo geral a avaliação psicológica não foi muito bem abordada, né? Ou pelo menos não se deu um valor. Está se vendo agora com essas câmaras que estão funcionando aqui, que está dando um maior respaldo a esse tipo de situação. Em questão do aspecto legal e jurídico, nós somos obrigados a seguir a lei porque trabalhamos numa empresa pública. Não vou repetir o artigo 37, que ela já leu. Agora, uma coisa que a Polícia Civil tem, que eu não sei se existe isso na Polícia Militar, a Polícia Civil tem uma lei orgânica da Polícia Civil que ela dispõe sobre a organização da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e sobre o regime jurídico do seu pessoal. Então existe uma legislação específica disso. No artigo 79 fala, eu só vou ler aqui no artigo 80, parágrafo 7º, que diz assim: possuir inteligência, aptidões específicas e personalidade adequada ao exercício profissional, apurados em exame psicológico realizado pela Academia de Polícia. Quer dizer, nessa lei orgânica, ela especifica o exame psicológico, né, que tem que ser avaliado pela academia. Quando eu falei há pouco que a gente teve que fazer isso pela academia, a seleção, a avaliação psicológica pela academia foi em face dos mandados de segurança, que é claro, o exame realizado pela academia. E alguns juízes entendiam, naquela oportunidade, que a clínica, mesmo com a coordenação nossa, não faria parte disso. Quer dizer, acabou até nos ajudando, porque a gente montou uma equipe muito boa em relação a isso. Né? Então, esse aspecto do concurso, torno a repetir, o edital é a nossa, como diria assim, é o nosso ponto-chave, porque é baseado nesse edital que os mandados de segurança acontecem. Então, a gente está pensando o concurso que a gente fez, eu fiz até um levantamento aqui em editais do Ceará, do Distrito Federal, do Goiás, de Minas, etc, etc. 67% deles, desses editais que nós pesquisamos, falam apenas o seguinte: inteligência, aptidão e personalidade necessária ao desempenho do cargo. A Polícia Militar, agora, com essa especificação no edital, foi um que está falando aquilo que o juiz está pedindo. Aí vem os milhões de dúvidas que a gente quer debater aqui com vocês. Por quê? O juiz quer que especifique, né, o nome do teste, o nome da banca, quais os critérios, o perfil profissiográfico, o perfil psicológico, ele quer especificar tudo, baseado nesse princípio da Constituição da publicidade. Eu chamo até atenção aqui, porque nos mandados de segurança que nós temos respondido lá na nossa assessoria jurídica, essa questão, os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, o judiciário, em sua maioria, não questiona, pois reconhece como legal psicotécnica em concursos públicos, inclusive baseado nessa lei, na lei orgânica da polícia. Agora, o que é o grande ponto de estrangulamento, exatamente essa da publicidade. Né? Então, o edital, o juiz quer que conste o nome do teste. Só uma observação: o nome do teste, o Conselho lançou, em 97, numa das várias consultas que a gente fez, ele deu um parecer proibindo a publicação desse edital. Então, olha só a situação que a gente fica. O nosso órgão de classe diz que não pode. O judiciário, de um modo geral, ele não pede, ele manda. Ele quer o nome. Como é que a gente fica nessa história toda? Então, são questões que a gente fica fazendo uma analogia, tipo assim, a salsicha do sanduíche. Você fica ali no meio, você tem que exprimir pelos dois lados. O perfil psicológico, ou mesmo a profissiografia, isso é fácil. A gente se colocar, não entra na técnica da questão. O nome da banca, no nosso caso, sai publicado da banca, o nome do psicólogo, o seu respectivo CRP, e para que ele participe dessa banca, a gente exige algumas coisas. Primeiro, que pegue aqui junto ao conselho uma declaração de que ele está em condições de participar dessa seleção, que não tem nenhuma pendência legal aqui ao conselho.
Então isso é condição sine qua non para que ele se inscreva. Aliado a isso, a gente faz uma seleção interna com esses psicólogos. Quer dizer, por exemplo, os testes de personalidade. Vamos colocar um exemplo. Você vai utilizar um Zurich, por exemplo. Então a gente dá um Zurich para o psicólogo analisar. Então a gente faz esse tipo de avaliação porque o tempo, para nós, é coisa muito da empresa pública, ele marca o início e o fim. Você se vira durante esse período. Quer dizer, a nossa banca hoje, nós somos 6 psicólogos na academia e temos em torno de 30 pessoas. Nós atendemos uma média de 100 candidatos por dia. Quer dizer, é serviço assim para o dia inteiro, de 7h30, a gente estava até botando, não antes das 18, né? Porque é muito trabalhoso. Então a gente precisa que a pessoa tenha, o psicólogo no caso, tenha um domínio técnico sobre a técnica utilizada por causa dessa rapidez, que a gente vai dar uma coordenação, a gente não vai ficar ali corpo a corpo para ver se eu estou certo, se fez isso, fez aquilo. Quer dizer, esse treinamento é feito anteriormente, essa seleção é feita e basicamente na época do concurso a gente já entra no trabalho específico dessa coisa. Então, outra coisa que é muito questionada é esse caráter sigiloso e irrecorrível. Ou seja, as reavaliações psicológicas, que o nosso grupo aqui na Câmara, nós estamos até discutindo isso. Quer dizer, existem alguns editais em que é dado o direito ao candidato de ir com seu psicólogo de confiança, de debater isso em aberto com o juiz, argumentando por que ele deve ser ou não contraindicado. Né? Então, quer dizer, são essas questões que realmente são muito importantes no trabalho da gente. Então, por essa experiência toda que a gente tem visto aqui, o que eu estou achando que é ponto que está tendo controvérsia com o judiciário é a publicação do nome do teste. Por isso que eu falei, talvez a saída que a PM achou de colocar no geral possa até resolver, para não especificar. Nós vamos usar, por exemplo, qualquer teste de inteligência, você colocar qual. Né? Nós vamos usar um teste X de personalidade, teste Y, disso, aquilo ali. Então, você colocando talvez no geral, deixa isso em aberto. Não sei, talvez até possa funcionar, mas a notícia que eu tive é que essa resposta só ano que vem. Né? Depois do concurso, o ano que vem está muito longe por uma resposta mais imediata. E esse caráter sigiloso e irrecorrível. Depois eles falam que o psicólogo que é dono da caixa preta, né? Quer dizer, tudo é mistério, ninguém pode falar não. Então, dentro desses dados todos, eu quero chamar a atenção para alguns aspectos. O primeiro deles seria o seguinte, esse aspecto legal e jurídico que a gente está levantando aqui. A segunda questão, esse aspecto técnico e ético do psicólogo. Tá? Porque, infelizmente, a gente tem visto nos nossos debates aí que essa parte de uma fundamentação teórica, de um entendimento mais profundo das técnicas da psicologia, muitos dos nossos colegas estão passando batidos. E até a nível, por exemplo, de reavaliações, etc., tem ferido muito o código nosso de ética, porque às vezes o sujeito reavalia. Quer dizer, se chega um candidato que faz um concurso baseado numa profissiografia, num perfil psicológico, num determinado teste, ele é contraindicado. Na semana seguinte ele vai a outro psicólogo, numa empresa qualquer, que não tem dado, não tem informações desses dados. Aí ele chega lá com um resultado apto. Aí o juiz fica, mas que negócio é esse? Se ele faz hoje aqui, ele perde, ele faz ali amanhã e passa. Quer dizer, tem questão ética, tem uma questão técnica. Se a gente pegar todo o processo de teste, quer dizer, ele tem uma série de procedimentos que qualquer psicólogo inteiro vai chegar ao mesmo resultado. Quer dizer, a subjetividade, que muitas vezes eles chamam a atenção, é muito mais subjetiva uma prova de múltipla escolha, muito mais que os testes que a gente utiliza. Então, o que a gente percebe é que há uma questão de talvez um aprofundamento maior nosso, enquanto psicólogos, nessas técnicas de aplicação, de análise, de correção de texto. Evidentemente que também atentos a esses aspectos éticos. Outro aspecto que eu queria chamar a atenção é o aspecto social do psicólogo. Veja bem, eu estou falando mal do psicólogo no bom sentido, né? Agora, veja bem, a própria sociedade, no caso a própria empresa pública, dá essa legitimidade a nós. Quer dizer, nos confere a nós, psicólogos, para a gente fazer essa seleção. Quer dizer, o papel do psicólogo é um papel social, porque olha, o desemprego está aí, a violência está aí, ela está dando um exemplo aí, de 100 e poucas vagas, 17 mil inscritos. Banco do Brasil, quer dizer, gente de pós-graduação fazendo, quer dizer, é um problema social muito sério.
Aliada a isso, uma coisa que a gente chama muita atenção é da importância da entrevista de devolução no sentido de aconselhamento. Existe ainda assim não sei se é um preconceito, um outro termo que eu usaria, que quem perdeu no psicoteca é doido. Então isso mexe muito com as pessoas, quer dizer, o papel do psicólogo não é só falar, você serve para esse cargo, você não serve, tchau, benção para você. Quer dizer, ele tem direito a ter uma orientação, uma devolução desse trabalho. Pô, você não é pirado para isso, a sua aptidão talvez não seja para essa, possa ser para aquela. Quer dizer, muito mais, quer dizer, além de você apontar se o sujeito serve ou não serve, ele é uma pessoa que merece uma orientação e, no final das contas, qual é o nosso papel? A gente não tem, no nosso código, diz que nós temos que promover o bem-estar da pessoa e da humanidade. Então, quer dizer, uma coisa de um princípio ético, a gente tem que trabalhar muito nisso. Quer dizer, o psicólogo tem um papel muito importante dentro desse contexto todo, de uma avaliação psicológica, sobretudo para o emprego. Talvez naquele momento de uma devolução, de uma contraindicação, você pode estar abrindo um horizonte para o candidato que ele não se percebeu disso, e tirando essa mística de que perdeu no psicoteca é doido. Se fosse assim, a gente nem trabalhava com ele. Pegando o gancho do que você está colocando aí, tem uma outra questão também, né, Dani? Porque a gente está até colocando isso no nosso edital agora, né? Que o candidato, ele deve de ter condições, né, de alcançar a expertise exigida, no sentido de que ele possa estar atendendo às exigências e riscos que a carreira impõe, né? Então, quem está desempregado procurando trabalho, ele vem normalmente para essas organizações pensando nos benefícios que ele vai ter em se colocar naquela determinada empresa. Mas ele não tem noção dos sacrifícios que ele tem que fazer na vida dele para estar ali naquele lugar trabalhando, né? Então, quando a gente senta com o candidato para fazer uma entrevista de devolução, a gente procura dar clareza para ele em relação a esse aspecto, né? Porque muitas vezes recursos internos que essa pessoa tem, mesmo com o treinamento que é dado, né, para que essa pessoa venha a adquirir um determinado conjunto de habilidades, os recursos internos dessas pessoas são frágeis, não vão dar a ela sustentação para ela seguir nessa carreira. E a gente aproveita para fazer uma sensibilização nesse sentido, né? Isso é muito importante. E aí, é uma parte que a gente já faz um outro tipo de trabalho mais informal. Nós participamos dos treinamentos. Nesses 6 meses, a gente dá aula para eles de psicologia de relações humanas, vamos dizer assim, e é onde a gente tem a oportunidade de a gente fazer um acompanhamento. Quer dizer, a gente chama para atendimentos individualizados, etc, etc. Mesmo aquelas pessoas que foram aprovadas, então, você dá um retorno do psicotécnico, assim, pô, mas essa coisa mede mesmo. Quer dizer, eu acho que E engraçado, quando você atende o primeiro da turma e que ele chega lá feliz, depois você tem que agendar, porque é a fila de todo mundo atrás. Quer dizer, as pessoas querem saber, sim, delas. Elas têm medo porque não conhecem, desconhecido assusta, né? Então, para fechar essa colocação aqui, eu coloquei 4 pontos que eu gostaria que a gente trabalhasse, sabe, de alguma forma. Quer dizer, algumas são dúvidas e outras são afirmações. Por exemplo, saber aplicar e avaliar o instrumento, bem como conhecer sua fundamentação teórica, é imprescindível para o psicólogo. Quem mexe com avaliação psicológica tem que saber o que está fazendo, para evitar isso. Porque a gente, olha só, polícia já não é uma coisa muito simpática. Eu até brinco, eu não detesto polícia, né? Estou lá há 20 anos, imagina se eu amasse. Mas eu digo assim, a nível de imagem, né? Quer dizer, já é uma situação delicada. O psicólogo já mexe com muito do inconsciente da pessoa, tá? Então você ainda vê uns resultados tão contraditórios, quer dizer, hoje o que se faz aqui, ao mesmo tempo, está sendo visto e falado em todos os lugares. Quer dizer, é um cuidado que a gente tem que ter nesse aspecto, nessa fundamentação. Se você faz um trabalho bem feito, não tem por que você se preocupar com isso. Tá? Então isso aqui é mais uma afirmação. A segunda, é preciso criar normas ou procedimentos para orientar os psicólogos que trabalham com avaliação psicológica. De antemão a gente já adianta que essa Câmara nossa aqui, nós estamos querendo exatamente isso. De dar uma direção de atuação para a gente, que a gente fica meio perdido. Imagina o psicólogo discutindo com o juiz. Quer dizer, só de falar de juiz, você vai estar até estressando lá, não entra lá sozinho, a pessoa que loucura, né? Bom, isso as neuras são até piores. Né? Lá na minha unidade, né? Eu sei. Não, pois é, mas isso acontece por quê?
A pressão é violenta, porque o sujeito perde, chega meia-noite, perde. Eu já tive casos que o sujeito botava o revólver na mesa, eu passei, eu perdi. Falei com o psicólogo, você falou que passou, né, amor? Não arrependeu? Quer dizer, são questões assim que parece até... mas é fato. Terceiro, a relação com o judiciário deve ser revista. Certos argumentos utilizados por ele ferem frontalmente alguns princípios da psicologia, como, por exemplo, a publicação dos nomes dos testes no edital. Como fazer? Eu não sei. Eu gostaria que vocês me dessem uma luz em relação a isso. O conselho diz uma coisa, o judiciário diz outra. E aí, como é que a gente faz? O concurso é público. Ô, Tânia, e pegando mais um gancho nessa história do judiciário, essa semana eu estive aqui no conselho com o Alex, né? E nós, que nem diz outro, cada vez que a gente lê o processo, mais coisas a gente descobre, nós caímos para trás. Eles partem do pressuposto de que a técnica foi mal aplicada, que o psicólogo trabalhou mal, que o instrumento não foi devidamente utilizado. Então, assim, os juízes eles citam outros processos, né, fazendo esse tipo de afirmação, e o conselho vai ter que tomar uma atitude em relação a isso, porque isso deprecia toda a categoria, entendeu? Porque ele não foi lá naquela instituição, pelo menos no caso que a gente estava estudando, era o caso da Polícia Militar, de 96, nunca ninguém nos chamou para falar nada a respeito do nosso trabalho no judiciário, mas aquelas afirmações que estão lá, elas se confrontam com o nosso trabalho. Só para confirmar isso aqui, eu estou com um levantamento feito aqui, 112 jurisprudências, tá? 66 vindas do Tribunal de Justiça de Minas e 46 do Supremo. Está aqui, itens apreciados nas decisões sobre concurso para as carreiras policiais. Alguns termos aqui eu não entendo, tá, gente? Cabimento de recurso, 15%. Quer dizer, eu imagino que eles acataram o recurso dado. Mas o que está me chamando a atenção aqui é o seguinte: direito a novo exame, 11%. Quer dizer, olha, a questão que a gente está discutindo aqui, vai ter reavaliação? Então, aqui, em 11% dos casos, eles deram direito ao sujeito a fazer de novo. Essa ilegalidade está alta aqui, 24%, porque, eu não sei no caso da PM, mas eu acho que na Polícia Civil é que fala especificamente sobre o psicotécnico no concurso. Nós temos também. É lei ou porcaria? Porque, se não me engano... Não, nós temos lei. Lei, né? Então, alguns juízes aceitam como legal, 20 e tantos %, né? E outros não. Porque talvez em alguns estados, se bem que a lei orgânica, no caso aqui, é de Minas Gerais, mas tem a nacional. Ó, inadmissibilidade do caráter eliminatório, 6%. Quer dizer, para eles, o psicotécnico não deve ser eliminatório como qualquer outro das fases. Como é que você seleciona assim? 170 pessoas, 17 mil candidatos, sem eliminar alguém, como é que se faz? Quer dizer, parece que ou a gente está fora da realidade ou eles lá. Não sei. 18% fala da legalidade, obrigatoriedade de critérios objetivos, 16%. Eles se especificam, quer saber o quê? Igual colocou ali, ó, tem que ter nível médio, no mínimo médio para ser aprovado. Eles querem um parâmetro para eles poderem analisar. Porque fala, senão o psicólogo mexe muito nesse mistério todo. Publicação do nome dos examinadores, 15%. Isso aí não é caso para a gente, porque a gente nomeia isso aí. Vedado desdobramento em entrevista. Tem uma jurisprudência do RESEC que fala que a entrevista não pode ser usada em concurso por ela ser subjetiva. Quer dizer, o judiciário, como se diz assim, resolvendo questão de... Eu estava até com um papel aqui que está difícil de achar. Tem um advogado no Rio do seguinte, que o juiz não pode questionar essa questão da base técnica, que não compete a ele. Tá? Bom, manda ele no dentista fazer tratamento de canal, fala com ele para ajudar o dentista para não pôr agulha na segunda, que vai dar ele, porque é uma questão assim, séria, tá? É a mesma coisa que eles estão fazendo com a gente. Então, estão interferindo nos nossos... Então, é uma questão, eu falo, que tem que ser revista, não quer dizer também que a gente pode fazer e devemos fazer algumas coisas que eles estão exigindo. Pô, se pede, por que não? Você está fazendo um trabalho, é concurso público. O que é o concurso público? Você dá igual oportunidade para todas as pessoas. Quer dizer, a gente pode colocar o perfil, a gente pode colocar isso. Só esses dois pontos que eu estou achando que está conflitante. É a publicação do nome do teste, tá? E essa proibição, entre aspas, da reavaliação, que são dois pontos que o Conselho, sobretudo o primeiro, que o Conselho tem um parecer a respeito. O
Quarto ponto, há de se repensar a postura dos conselhos, o regional, o federal, estou botando todo mundo no bolo, tá? Além de acompanhar a nível da parte técnica, dos testes, essa questão com o judiciário. Porque uma coisa, isso vai uma coisa muito pessoal. Eu já fui convidada, né, entre aspas, a visitar um juiz. Né? É uma situação super delicada. Você aqui, o advogado lá, o psicólogo questionando o seu trabalho. Mas a sorte é que quando você faz um trabalho correto, você não tem que se preocupar. O que foi feito? As perguntas são muito assim a nível... não foi a parte técnica. Isso eu achei excelente. Eles não perguntaram que teste eu usei, nem que isso, nem isso, aquilo. Eles colocam o seguinte, em que condições o sujeito foi posto. Porque a gente tem que levar em consideração o seguinte, mandado de segurança, todo sujeito tem direito a ele. Qualquer pessoa que se sentir prejudicada por qualquer coisa, ele tem total direito de recorrer a isso, de buscar os seus direitos. Aliás, todos nós, isso é uma obrigação. Né? Agora, a gente tem que buscar a melhor saída para isso. Quer dizer, o nosso objetivo é ou minimizar ou zerar, pelo menos, se não conseguir zerar, pelo menos diminuir substancialmente esse mandado de segurança. Quando se coloca do conselho participar disso, porque além de ir uma pessoa sozinha, tem um respaldo de todo um órgão de classe por trás disso. Quer dizer, aquele negócio, o povo unido jamais será vencido, eu posso velho, mas é por aí mesmo, funciona. Né? Acho, finalmente, que o papel do psicólogo é participar dessa discussão, porque a gente é um agente de mudança e de transformação. Basicamente, é isso aí. Bem, gente, nós escutamos a Rejane e Tânia, né, e todas duas trazendo, né, essa questão de como que é o processo de seleção, né, tanto na polícia militar quanto na polícia civil, né, e aí eu vi um ponto mesmo de convergência no trabalho delas, que é essa questão que Tânia traz à luz aqui para a nossa discussão, que é a questão do edital, né, e é mais ou menos uma dessa questão mesmo que eu queria lançar um pouco aqui, né, para as duas. Mas ele queria começar, né, com a Tânia, fazendo uma observação que nós vamos ter que montar um concurso na polícia para a gente resolver os problemas dos psicólogos nossos e recursos humanos, né? Porque senão lá todos já estão... Agora, de certa forma, eu fico até feliz. Mas a gente, pelo menos na época que a gente precisa, tem até colegas da gente aqui que trabalham conosco na banca, a gente abre, inclusive, gente, isso é aberto a qualquer psicólogo, desde que preenche esses requisitos. E na época, vocês ouviram assim, ó, vai ter concurso na Polícia Civil, pode ir lá. A gente está abrindo mercado. Mas não tem nada? Tem massa? Não, mas de MASP a gente arruma depois, se você só não sabe na banca, meu bem, você já sabe. O MASP é a matrícula do servidor público, é por onde o sujeito recebe o seu honorário. Isso aí não precisa necessariamente ser. Agora, por exemplo, uma observação. Na Polícia Civil, o concurso não é uma coisa que já tem orçamento, igual me parece que é na Polícia Militar. Lá depende da vontade do governador. Por exemplo, nós fizemos um concurso no ano passado, não sei se vocês viram, acho que semana passada teve até uma manifestação, em torno de 700 policiais que fizeram esse curso de 6 meses e não foram nomeados até hoje. Exatamente. Então, possivelmente, possa ser, por exemplo, você sabe que o Estado está quebrado, né, que a gente possa ficar 1, 2, 3 anos sem concurso. E, de repente, ele abre 1000 vagas no último ano, como já aconteceu. Então, quer dizer, a coisa nossa depende muito da vontade política do governo. Mas pelo menos a gente fica tranquilo o seguinte, que mesmo não abrindo concurso para psicólogo lá, a gente abre espaço para trabalhar nessa seleção. Agora, a luta é essa, porque eles estão querendo tirar o psicotécnico de concurso público. Aí nem lá. Eu acho que essa que é a discussão que eu ia, né, privilegiar mesmo agora nesse final, que é a questão que eu achei importante, porque a sociedade nos convoca para esse lugar, né? Que a questão, a gente vê isso no trânsito acontecendo, né? A gente que participa da Câmara de Avaliação Psicológica, a gente está no trânsito, está na clínica, está no judiciário, né? A gente faz esse trâmite vendo a questão da avaliação psicológica, né? Tem a questão do trânsito que está aí sendo votada, vai ou não vai, tira ou não tira a avaliação psicológica. Nós temos aí, como o Tânia falou, o Rejane estava colocando, né? 17 mil candidatos para 157 vagas, ou 106 vagas, né? Quer dizer, a questão aí é a proporcionalidade.
tem que ter uma avaliação, né? Qual que é esse instrumento que nós temos, né? E eu acho que é isso que a gente tem que trazer à luz para a nossa discussão mesmo, né? O que é que está em questão aí é um instrumento da avaliação psicológica, né? O que a gente pode estar fazendo, como que a gente pode estar de melhor forma organizando isso. E uma questão, né, que eu acho que para nós todos aqui, é onde que a gente pode estar merecendo maior cuidado, né, maior consideração. Isso eu faço, né, levanto essa questão para a Rejane, para a Tânia e para vocês também, uma provocação, né, para que a gente possa diminuir o número de recursos na justiça, né? O que pode merecer maior em nossa atenção? É uma portaria do conselho? É digitar o nome? O que é? O que a gente pode estar trazendo? É discutir? Podemos estar discutindo, trazendo para um debate o OAB e o conselho, né? E vendo posições, talvez eu até penso que por aí possa ser uma alternativa. Eu até Mas é isso. listei aqui. Dessas 102 jurisprudências, olha só, deve haver lei. Bom, essa lei extrapola a área da gente do Conselho nesse sentido. A lei, eu imagino deputado votando. Na Polícia Civil existe a lei orgânica, eu não sei. Tânia, eu queria só fazer uma referência a essa situação que você está trazendo, porque eu estudei mais ou menos 85 processos para participar dessa Câmara do Conselho, né? Eu peguei vários processos lá da Polícia Civil que o juiz, ele se refere somente ao edital do concurso e passa por cima da sua lei orgânica, né? Então a gente fica sem chão numa situação dessa, né? Porque o judiciário deveria estar se respaldando no processo como um todo, né? Se tem a lei orgânica da polícia, ela deve ser respeitada, e eles passam por cima, eles ignoram e dão um voto contrário, dizendo que o edital não tem força de lei, né? No caso da Polícia Militar, eu peguei um processo, a gente tem a nossa lei orgânica também, e além da lei orgânica, a gente tem mais duas leis complementares. Uma especial para a avaliação psicológica no quadro de oficiais de saúde, e outra que, quando foi mudado a instrução de primeiro para segundo grau, também foi citado, né, a avaliação psicológica como parte do processo de seleção, como processo eliminatório, né? Que também os juízes passam por cima. E alguns consideram o edital como lei de concurso, outros não. Os que não consideram o edital fazem questão de fazer vista grossa para essas leis que a gente tem, né, que dariam esse respaldo técnico. E pior do que isso, eu peguei um processo onde o juiz assim, acaba com o exame psicológico, ele me faz o favor de citar a lei orgânica da Polícia Civil no caso de um processo que era da Polícia Militar. Né? Então, ele afirma a questão da legalidade do concurso, mas se respalda em outras jurisprudências que não reconhecem o exame psicológico como instrumento de avaliação em processo de seleção de concurso, né? Mas ainda me faz essa aprovação toda. Né? Então, eu fico pensando assim, o que a gente pode fazer? Sabe? Porque as condições de trabalho que a gente procura ter o tempo todo são assim, igual você falou, para não dar pega para nada. Todo cuidado que a gente toma em todo concurso, ainda assim ainda aparece gente para vir atrás, né? Eu tenho um caso agora recente da polícia de um candidato que entrou falando assim que ele foi reprovado. Como que ele poderia ter sido reprovado no concurso, sendo que ele não tinha sido avaliado, né? O que eu fiz? Eu peguei o processo dele, fiz, né? Nós providenciamos o laudo, encaminhamos o laudo, copiei a assinatura dele em todas as fases do processo para ser anexado na pasta dele. Eles fazem isso, entendeu? Eles apelam em todos os aspectos. Vocês, alguma vez, né, como na realização dos concursos, vocês já procuraram o departamento jurídico das entidades que vocês trabalham para estar montando esse edital junto com vocês? Eles trabalham junto com a gente o tempo todo. Mas não O seria edital caso para não o departamento jurídico estar resolvendo e não o departamento de psicologia? Mas tem que andar junto. Quando na entrada de recurso, porque isso pelo que eu estou escutando, pelo que eu estou entendendo, a coisa dá muito mais de cunho jurídico do que de atuação do profissional de psicologia. Não será o caminho esse de estar entregando isso para o departamento jurídico, uma vez que foi colocado em edital que existia a avaliação psicológica e ela fazia parte do processo de seleção? Por que então não questionar as provas, o processo de como foi realizada essas provas, as condições que elas foram aplicadas e se elas estavam coerentes
Talvez seja um Eu não sei se eu vou patente. responder, não, mas assim, todas as fases dessas que eu falei, elas têm recurso. Evidentemente que a gente está trabalhando mais em cima do psicotécnico que nós estamos falando sobre avaliação psicológica. Há de se fazer um edital com assessoria jurídica e com psicólogo junto. Porque, por exemplo, se tiver que colocar essa inteligência geral, etc., precisa do obrigação da banca, já está. Entrevista não eliminatória. Aí já está o judiciário entrando nisso. Eu não sei como que o conselho possa fazer. Há uma ideia de fazer um seminário, um debate, um encontro com os juízes explicando isso. Né? Deve caber recurso, reavaliação. Eu estou pegando só duas coisas que eu estou vendo essa controvérsia aí. Que é exatamente a publicação do nome do teste e reavaliação. Quer dizer, a gente precisa chegar num consenso. Pô, eu não sei o resultado que vai ser desse edital da PM agora. Se bem que vocês amarraram direitinho, mas vocês colocaram o nome do PMK, apesar, né? Pois é, agora você imagina você aplicando PMK para 2.000 pessoas. Olha que loucura. Bom, deixa eu colocar uma questão. Na hora que você fala de perfil, né, que vocês falam de perfil do candidato, o que eu entendo de concurso público, você faria uma avaliação psicológica e que o candidato seria aprovado ou reprovado. Eu não estou conseguindo entender como que entra esse perfil aí no concurso público. Né? Eu trabalho na universidade e lá é eliminatório também, mas seria uma avaliação psicológica e psiquiátrica, em caso, né? Que a pessoa passaria ou não nessa avaliação. Tá? Então, se necessário, a gente aplicaria testes, então, para comprovar aquilo. Tá? Então, se não seria em cima de um perfil, e uma das dificuldades, às vezes, é essa mesmo, né? De você conseguir adequar esse perfil exatamente para você tratar de um concurso público. Como é que vocês trabalham com isso? Né? Em cima desse perfil? O perfil é através da prescrição e análise de cargo. Você levando as principais exigências que são feitas dessa pessoa para que ela consiga atender satisfatoriamente, que ela tenha um desempenho satisfatório nesse cargo. Certo? E isso vocês obtêm através do teste de inteligência e da personalidade? Não. A gente obtém isso através da descrição e análise do cargo. Sim, mas porque o perfil, a gente precisa do perfil do cargo primeiro. A partir do perfil do cargo, a gente delineia um perfil psicológico. Né? E esse perfil psicológico, ele vai estar apontando o nível de desempenho necessário, desejável para o cargo. Certo? Aí, a partir dessa exigência que a gente define a bateria de teste, e que a gente define qual é o parâmetro de resposta que a pessoa tem que apresentar para ela alcançar aquelas exigências de desempenho que são feitas para ela em cima do perfil. Então, esse é um trabalho técnico, Então, certo? eu vou exemplificar. Eu Sou acima desse do trabalho prático uma nessa coisa. seleção. Mas é uma seleção. O concurso que no caso é feito, não seria, o exame psicológico não seria critério de uma seleção? No nosso caso porque os casos são diferentes. Então, tipo assim, vamos supor, o policial, de um modo geral, por exemplo, ele tem que saber lidar com situações novas. É uma tarefa que ele tem. Ele pode estar andando na rua, de repente, alguém com um revólver na cabeça dele. Isso eu estou dando um exemplo curioso. Então, a profissiografia, ele pode, na descrição da tarefa lá, ele pode vivenciar situações assim. Então, no perfil psicológico, como é que sai? Ele deve se lidar bem com situações novas. Tá, aí você vai montar uma bateria que você possa avaliar isso. Quer dizer, o sujeito diante... Então, é mais ou menos esse processo. Por exemplo, o juiz quer que a gente especifique a tarefa dele. Tranquilamente dá para se pôr no edital. O perfil psicológico também. Agora, aí vem a questão do teste. Que teste eu vou usar para fazer isso? Eu que não entendi no caso de vocês, como que é isso? É ou não é? Como é? Que cargo? Não, é uma avaliação. Porque o lugar tem um perfil, né? Para você Sim, desenvolver aí não é adequado, porque a gente faz também, por exemplo, no caso das provas clínicas, a gente faz seleção seletista. Aí você pode fazer isso. Mas no caso do concurso público para a Universidade Federal, Para professor? não, para funcionários. Aí você não faz esse perfil, tá? Eu não sei, eu estou até pensando se você poderia fazer isso legalmente.
Mas lá não é feito. O que é feito, e parece que ele faz parte do regime jurídico único, é que que ele passaria por uma avaliação psicológica. E ele só pode ser contraindicado com doença mental incapacitante. Não é Não, tem que ser Para detectar se há ou não. E aí, na verdade, a gente faz, se a gente detecta alguma coisa, a gente faz um teste, ou encaminha para o psiquiatra para ajudar no laudo, né? Mas não é feito esse perfil. Pelo concurso, não. Só pode... Você falou da questão, né? Porque é uma questão para se estudar. Você seleciona a pessoa independente do A gente não está selecionando, a ela gente está indicando o contraindicante de acordo com essa questão. Qual que você chama? Lúcia. Lúcia, você está trabalhando com o que a gente chama de contraperfil. Tá? Na Polícia Militar, a gente tem um perfil e um contraperfil. No nosso perfil, por exemplo, a gente fala assim, a área de personalidade será analisada através de testes de personalidade que avaliarão os seguintes traços: iniciativa, adaptabilidade, liderança, segurança, assertividade, sociabilidade, controle de impulsividade, equilíbrio emocional, acatamento a normas, tônus vital, maturidade e ambição. Então, essas são as características que compõem o perfil, né? Agora, o contraperfil são os fatores de contraindicação, né? Que está previsto na resolução 3444, né? Que seriam esses dados que você está trazendo: nível intelectual abaixo da média, agressividade sem controle, impulsividade sem controle, oposicionismo a normas sociais e figuras de autoridade, descontrole emocional, indícios de traços psicopatológicos das doenças previstas no grupo 5, que eu vou ler depois, alcoolismo e outras toxicomanias, traços de personalidade incompatível com o perfil profissiográfico para o respectivo quadro funcional. E as doenças e transtornos mentais e de comportamento são psicose, neurose, distúrbio de personalidade incompatível com a função policial militar, alcoolismo e toxicomanias, oligofrenias e demências, gagueira, uso prolongado de psicofármacos, doenças e distúrbios mentais e de comportamento incompatíveis com a função policial militar. Então, isso aqui é um contraperfil. Você faz a sua seleção usando como referência só o contraperfil. Não é seleção, é avaliação. É uma avaliação. É diferente. O que eu estou vendo, vocês estão fazendo uma seleção. Uma seleção. Num concurso público. Isso. O que a gente faz é uma avaliação. No concurso também. Eu acho que é uma modalidade de estar É uma trabalhando. outra modalidade, realmente. Eu estou pensando nisso. se é possível fazer isso, eu estou pensando Porque, se seria possível. por exemplo, no nosso caso, esse estilo de trabalho é importante porque, por exemplo, como não existe a função policial militar, né, a pessoa chega ali e vai ser preparada ali naquela instituição, a gente precisa que essa pessoa tenha um conjunto de aptidões que possam estar sendo desenvolvidas e transformadas em habilidades. Nesse sentido, o perfil para a gente é importante, porque o nosso recrutamento é genérico e amplo. Eu não tenho como, por exemplo, assim, eu preciso de uma pessoa com experiência em informática ou uma pessoa igual vocês fazem. Você já tem como estar triando pelos tipos de atividade, não é isso? Mas é complicado, porque apesar de você poder fazer uma prova específica e tudo, mas, por exemplo, a gente trabalha com as provas clínicas, atualmente eu estou lá, né? Então, você trabalha com a enfermagem, com toda a equipe de enfermagem, com grande parte da equipe médica, né, fora os docentes. Então, é muito importante alguns dados que a gente não obtém através só dessa avaliação. Pois é, na minha experiência profissional, o que eu sei que pode estar te ajudando nisso aí é que você tem condição de ter uma exigência maior em termos de experiência profissional anterior, entendeu? Então, quando você vai... Não pode, né? Parece que não pode fazer esse tipo de exigência. Você queria fazer uma pergunta? Pela experiência de vocês, a avaliação psicológica deve ser classificatória ou obrigatória? E os testes que vocês utilizam, eles têm cunho prognóstico ou diagnóstico? Bom, olha, pra gente, o prognóstico seria mais no sentido da orientação da contraindicação. Tá? É eliminatório mesmo, e a primeira colocação A experiência de vocês diga que a avaliação psicológica deve ser classificatória ou eliminatória? eu acho que, no meu ponto de vista, devia ser eliminatório mesmo. Há uma corrente, lá no meu serviço mesmo, de se colocar questão de níveis. Então, você colocar como se fosse... Você pegava aqueles níveis, por exemplo, igual você usa nos testes de aptidão, de 1 a 5.
Aí, quer dizer, há essa controvérsia, né? Então, de repente, vamos supor que sei lá, o nível 2, mas pode não responder aquilo que se espera. O 2, ensino médio inferior. Poderia baixar para 1, para 2, eu não sei. Então, já teve essa... Inicialmente, não quer dizer que eu feche questão em cima disso, não, mas, em princípio, eu acho que seria o eliminatório. Tá? Eu não sei o que você pensa disso. Eu acho que essa questão dele ser classificatório é até complicada em relação a essa questão do judiciário, né? Porque quais são os critérios que você vai estar usando para estar classificando? Né? Porque necessariamente uma pessoa que tem um nível de inteligência mais alto não significa que ela vai ter um desempenho melhor na profissão. Né? Hoje a gente conhece a inteligência emocional, a capacidade de adaptação. Às vezes uma pessoa tem uma inteligência um pouco menor do que a outra, mas ela faz assim... maravilhas, né? Assim, milagres com aquela inteligência que ela tem por um processo de maturação emocional, a capacidade de adaptação, de flexibilidade, de uma boa relação social, né? E às vezes um chato inteligente, né? Consegue arrumar confusão com todo mundo, não leva ninguém a lugar nenhum e fica perdido no meio da confusão dele, né? Quando vocês fecham, né? Terminam o trabalho, porque na iniciativa privada, como que o trabalho da iniciativa privada tem que ter como seleção de operacional a terceiro grau. Então, o que se decide em cima disso? Onde você tem livre acesso, né? Você tem liberdade de ação. Na iniciativa privada, a gente tem liberdade de ação. A gente tenta ajustar o sujeito à função. O objetivo é esse, né, do trabalho de avaliação psicológica em recrutamento e seleção de pessoas. Em seleção, basicamente, porque o recrutamento é feito de uma maneira mais ampla, né? Em seleção é ajustar o sujeito à função. Então, não adianta a pessoa saber muito matemática se ela vai desenvolver uma função ligada à portuguesa. Não adianta ela ter uma inteligência superior se necessita de uma pessoa com uma inteligência mediana. Então, se em concurso público a coisa fosse focada dessa forma, talvez seria até mais fácil para a gente estar discutindo com o juiz. Né? Eu não entendi essa colocação, não me deu clareza. Porque é ajustar o sujeito à função. Agora mesmo a gente está fazendo, eu estou trabalhando com avaliação para sujeitos para atuar na área de informática. Como que o que se espera de uma pessoa que vai atuar na área de informática? Pois é, mas tais características. Eu também vou. O concurso público é um negócio meio complicado. Exatamente. Eu estou lendo aqui até um negócio. O objetivo do concurso, além de preencher, é uma perfeita equiparação de oportunidade cidadã. Ali você coloca só questão da nem idade, que até já caiu. Porque antigamente polícia só até 32 anos. Isso o cara entra com mandado e ganha. Qual era a ideia? Porque às vezes o cara de 60 anos não tem nada contra, né? Muito pelo contrário, a gente sabe que há mais de 30 nesse país sofre muito disso. Mas acontece que ele com 60 anos, para ser policial, às vezes ele tem que subir o morro. Um cara de 60 anos, tal, aí ele fala assim, pô, mas o que faz a polícia não é a força, é a cabeça, quer dizer, a controvérsia. Estou dizendo o seguinte, então você coloca o mínimo, ele tem que ter no mínimo 18 anos. No caso das carreiras, se de primeiro grau, segundo ou terceiro, só. Você não pode limitar, porque aí que você está limitando mesmo o acesso das pessoas. E esse acesso tem que ser livre para todo cidadão. Mas a avaliação psicológica não é eliminatória. É. Então, tá. Mas ali você tem. Não, eu estou falando a nível do inicial. Porque com várias, eu estou falando da inscrição. Na inscrição, qualquer pessoa. Eu não posso colocar antes assim, eu preciso de um detetive com 2 anos de experiência, isso não existe. Mas não é eliminatória para colocar o sujeito na função? Não entra na função as pessoas que estão... Por exemplo, você faz para primeiro grau, o cara é pós-graduado pode fazer. Você não pode impedir desse de terceiro grau fazer. Para isso, tinha que fazer, eu prefiro entrar aqui, depois eu tenho acesso mais na frente. Então você não pode barrar uma pessoa que tem um nível de inteligência superior a estar exercendo um cargo compatível, né, como você está falando. Na iniciativa privada a gente adere, mas lá eles não têm como adequar, porque se a pessoa tem nível superior, ela vai ser aprovada. Mesmo que na hora que ela chegar lá dentro, ela vai ter problema por ter uma inteligência superior. Porque ela não vai ter como usar e vai criar problema. Quando eu participei da nossa
finalistas. Um tinha sido, era para, tipo, segurança. Um já tinha experiência, tinha Kung Fu, tá, essas marciais todas aí, já tinham 10 anos de experiência nessa coisa. Perdeu o lugar para o estudante de engenharia, porque um dos critérios de desempate era a nota da prova. Possivelmente, ele não iria ser segurança ali, ele ia ficar em algum gabinete de deputado. Mas você não pode pedir isso. Essas pessoas, assim, você subaproveita, como a gente faz, por exemplo, nós temos 4 psicólogos lá que são policiais. São detetives, mas são psicólogos, eu vou trabalhar com eles. Isso que você colocou, né, é uma coisa que é possível, mas isso depende muito da opção da instituição pública, de saber como que ela vai trabalhar, né? Eu fiz uma palestra recentemente na polícia e eu trabalhei esses modelos que a gente usa de seleção, eu adotei o que é VENATO como referência, né? A gente tem 3 modelos, que é o modelo de colocação, você tem uma vaga e um candidato, ou que você tem 50 vagas, 50 candidatos, é um encaixe perfeito, todo mundo passou para aquelas vagas, não teve problema. A gente tem esse modelo de seleção, que você tem um determinado cargo, você tem um número X de vagas e um número maior, pelo menos uma vez e meia, 2 vezes candidatos, para aquele número de vagas, né, para aquele cargo. E o candidato, quando faz a inscrição, ele concorre somente àquele cargo. Esse é o modelo de seleção, que é o modelo que a polícia adotou. Né? E a gente tem um modelo de classificação, onde a pessoa tem vários cargos disponíveis, né, e você faz um concurso só e você concorre à vaga em cargos diferenciados. Então, se você atende melhor a um determinado perfil, você pode até ter colocado como sua primeira opção um determinado perfil, mas se o seu perfil pessoal é melhor e mais adequado, a instituição ela vai fazer esse remanejamento. Isso é muito comum na universidade, que você faz concurso, né? Aí sua primeira opção de curso é psicologia, segunda opção é história, terceira é direito. Um exemplo. Aí você não alcança ponto lá, né? Teria que ser primeiro direito, depois a psicologia, depois a história, né? Pela questão da pontuação. Então você não passa para direito, mas tem classificação para passar na psicologia e você continua candidato. Entendeu? Então isso é uma modalidade, mas não é adequada aos nossos concursos pela natureza mesmo da atividade profissional, né? E a gente já tem um problema, né? Não é o caso da Polícia Civil, não, mas a Polícia Militar já é pai e mãe de muita gente, né? PNMG. Então a gente está querendo tirar essa coisa, sabe? Assim, nós temos 60% dos nossos candidatos são recrutados pelo homem que trabalha dentro da Polícia Militar. Aí o filho do sujeito fica reprovado no concurso, ele fica um péssimo funcionário, porque ele acha que tudo que ele fez para trás caiu em demérito porque o filho dele não foi aprovado. Então a mão de obra para a gente trabalhar, você imagina. Então é complicado. Certo? E a gente trabalha com modelo de seleção. Cada concurso é um edital e cada edital tem critérios muito bem estabelecidos. Certo? A gente não tem como estar trabalhando isso. Pelo menos por enquanto. Pode até ser futuramente a gente até vislumbra essa possibilidade. E essa questão, eu achei que esse edital seu fosse muito bem amarradinho, né? Eu acho que a gente vai ter bons resultados aí. E essa questão do candidato concorda com o edital também, eu acho que é fundamental, né? Quer dizer, a pessoa concordar com o edital. Mas isso na frente só. Eu acho que a gente está polemizando aqui, levantando muita questão, que são vários, né? Na hora que entra no serviço, principalmente no serviço público, depois tem a questão do desvio, de adaptação, que são outras questões que a gente também tem que estar vendo. A questão do direito que você levanta aí, é direito de todo cidadão se sentir lesado, que tem que recorrer. Eu acho que isso a gente está, né? Mas a gente tem uma outra questão anterior a essa, que você falou, que é uma questão técnica e ética. Se você avalia e leva para o outro juiz, o outro laudo falando que um apto e um inapto, eu acho que a gente tem uma questão que a gente está trazendo para a discussão, que é a questão da avaliação psicológica. Quantas dessas experiências judiciais vocês já ganharam? Eu não tenho essa estatística, não. Eu sei que nós já respondemos mais de 232. Mas não sabe se foi amarrado ou não. Não, porque essa situação do judiciário é o seguinte, a gente tem juízes que são estudados, que são pessoas assim que realmente se preocupam em conhecer o que eles estão fazendo, e tem outros que fazem o seguinte, ele levanta uma jurisprudência que tem uma cara daquilo que ele quer falar e ele usa aquela jurisprudência para responder o processo dele, mas você vê que ele não conhece nada do que ele está fazendo em relação à situação do exame psicológico. Ele pode ter um grande conhecimento jurídico, mas ele não conhece as questões que estão permeando o exame psicológico. Então ele trabalha com as simpatias e antipatias pessoais dele, ou seja, ele é muito mais subjetivo
do que o próprio exame que ele está questionando, entendeu? Normalmente o que ele faz? Ele nomeia o perito ou fala? Não nomeia perito nenhum. Ele pega uma jurisprudência, por exemplo, ele vai lá no ministro Passarinho, né, de Arbas Passarinho, que defendeu uma teoria lá contrária e tal, usa aquela jurisprudência para referenciar o processo que ele está defendendo, e aí ele respalda toda a fala dele, decide em cima daquilo. Então o concurso está acontecendo, não pode parar, né? Deixa eu só fazer uma parte aí. Quando você entra com esse pedido, normalmente todo juiz dá liminar. Certo. Né? Não sei se... É para dar prosseguimento, porque uma fase vai desencadeando, então ao final ele vai julgar aquilo. Na experiência nossa, o ganho de causa, a questão de 3, 4 anos atrás, era quase que raro. Entendeu? Mais recentemente, isso, sobretudo com essas questões todas, dos últimos 4 anos tem repetido demais. Então nós estamos tendo muitos casos assim. Não chega, não tem um levantamento exato, mas eu tenho a impressão que em torno de uns 20% de ganho de causa. Quer dizer, 80% pelo menos está prevalecendo isso. Já teve alguma jurisprudência do Supremo em relação a isso? Favorável. Eu te falei aqui só do Supremo eu estou com 46. Não, é porque às vezes a demanda é outra, né? Mas sempre foi cima do psicoquete. Eu fui pensando também, por exemplo, de detalhe. Você tinha falado em contraindicado e indicado, né? Isso. Contraindicado, inapto, proibido são completamente diferentes, né? Essas melindres, essas sutilezas da palavra, não ajudam também a aumentar a demanda judicial? A gente não pensou nesse aspecto, não. Mais um que a gente está pensando, né? A gente procura dar clareza disso no edital. O que significa estar contraindicado e estar indicado? A gente procura dar clareza dessa nomenclatura no edital. E eu não sei se eu já falei isso aqui, mas a gente está procurando ir além disso, né? Por que é que a pessoa está indicada? Que condição que ela tem que atender? As exigências do cargo e a natureza de risco que esse cargo coloca para essa pessoa, a natureza de risco. Porque o militar, a gente tem o índice de suicídio em qualquer instituição que a pessoa trabalhe com arma, o índice de suicídio é muito maior, porque numa situação de insatisfação, a pessoa que pensa no suicídio, ela ainda tem que pensar o meio que ela vai fazer para suicidar. Ela vai fazer um veneno, uma corda, vai saltar de um prédio. Enquanto ela está elaborando isso, ela pode estar desistindo desse suicídio. Uma pessoa que trabalha com uma arma de fogo, ela se enfurece com uma situação, ela imagina o suicídio, ela já está com a arma na mão, ela dá um tiro na cabeça e morre. Entendeu? Isso é uma coisa muito séria, sabe? E, assim, a gente fica pensando assim, na fantasia da gente, às vezes, vou brincar um pouco, né? Porque a coisa assim, a gente ainda está naquele momento de angústia que a gente não sabe realmente que andamento que isso vai dar. Uma coisa, assim, uma questão que eu tenho como certa para mim, que eu estive conversando com o Alex, é que a gente tem que fazer, o conselho tem que fazer alguma coisa para cobrar desse juiz essa arbitrariedade dele de julgar o procedimento do trabalho do psicólogo sem ter ouvido esse psicólogo, já a partir de um preconceito de que esse trabalho foi mal feito, certo? Então, isso é uma primeira coisa que eu acho que é razoável a gente está fazendo, né? Eu conheço, de todos os processos que eu estudei, só tem uns 2 ou 3 juízes aqui em Minas que são contrários à avaliação psicológica, que tem uma postura contrária e mal fundamentada, né? Que isso, de alguma forma, já facilita uma intervenção também nesse sentido, né? E ainda tem uma estratégia. O advogado entra, se cai no juiz X, dependendo, se esse é aquele que dá sempre de acordo, eles retiram a ação e tentam de novo. Até acertou desse jeito. Mas com relação ao posicionamento do Conselho com relação a esses casos, o Conselho não pode, não sei qual seria o termo, determinar, ajudá-las nisso, né? Determinando, por exemplo, que o juiz, para julgar um caso desse, tem o respaldo de um psicólogo por trás. Das reuniões que a gente tem feito aqui no Conselho, a gente já fez algumas posições. A primeira é que nós estamos fazendo o que a Tânia fez, tabulando os dados estatísticos dos casos das jurisprudências que a gente levantou, das jurisprudências. O segundo ponto é o seguinte: a Polícia Militar jamais colocaria o nome do comandante-geral, com certeza, na frente de juiz nenhum para pedir qualquer explicação do juiz em relação à forma como ele atua em determinado processo. Instituição nenhuma faria isso, mas o Conselho, em nome de todos os psicólogos, pode estar fazendo isso. Então, isso é uma coisa que vai ter que ser estudada com o advogado do Conselho,
porque a gente também não pode ficar jogando munição fora. A gente tem que fazer as coisas na hora certa, do jeito certo. A gente tem que ser estratégico, né? A outra questão, toda situação, toda decisão que a gente for tomar, ela tem que ser muito estudada. O grupo, a Câmara da área de jurisprudência, somos eu, o Alex e a Vande. Eu nunca consegui reunir com os três. Eu sempre estou só eu com o Alex ou o Alex só com ela. Nós nunca conseguimos uma reunião. A Vande tem também um levantamento muito interessante. Pois é. E tem esse Essa Câmara é do Conselho? É do Conselho. Então, a gente precisa de apoio, porque qualquer decisão que for tomada a partir desse trabalho tem que ser uma coisa muito consciente, muito concisa, muito fundamentada, para a gente não fazer bobagem, entendeu? Porque nós vamos cutucar a onça com vara curta. Como é que você chama? Milsa. Milsa. Só completando aí o conselho, né? E eu aqui representando o conselho aqui também, então eu queria completar que a posição do conselho nesse momento, assim, a gente teve uma fase que a gente não tinha esse tipo de discussão de espaço para a gente estar falando de avaliação psicológica. Né? Acho que o pessoal, todo mundo que trabalha aqui, vê que não existia esse espaço para a gente estar falando de avaliação. O conselho também, para poder estar fazendo qualquer tipo de portaria, tem que estar escutando quem trabalha com isso. Né? Somos nós aqui, né? Nós somos da Câmara, quem tem os problemas, porque não adianta a gente soltar uma portaria, né? Ou soltar um edital, ou soltar qualquer outra coisa, e começar, não adianta nada também, a gente tem que estar pautado em cima disso, né? De que as pessoas estão levantando, de quais são as demandas, quais são as necessidades. Então, o que a Câmara está fazendo? Nós nos reunimos, uma reunião grandona, né? Uma vez por mês, e as nossas estratégias, claro que a jurisprudência nós já vamos ter que ser mais cuidadosos, por exemplo, mas já existem estratégias que a gente já está fazendo, tipo assim, a capacitação do corpo técnico. Então, nós já fizemos aqui, há 2 semanas atrás, à tarde, um mini curso de 4 horas sobre a questão de validação, precisão, o que é o uso do instrumento, né? Porque a gente acredita que é através desses debates que vão ter. Essa mesa que está acontecendo agora, vocês já estão convidados para um debate que vai ter já no dia 10, nesse negócio, aqui na nossa agenda, no dia 10, sobre autópsia psicológica, estudo retrospectivo para o caso de suicídio, que é uma técnica semi-dirigida, né, uma entrevista semi-dirigida, que é uma técnica, né? Então, quer dizer, como que essa pessoa usa esse instrumento para falar, porque isso hoje em dia é muito usado, principalmente, está atualmente nos Estados Unidos, na Europa, muito usado em caso de seguro, né, por causa de mortes, desconhecidos. Como é que fica aí a pessoa? Tem direito ou não tem o seguro? E tem uma família por trás disso, precisando de um seguro? Como nós temos 100 vagas, 17 mil candidatos, o que a gente vai fazer com isso? Qual o instrumento que a gente fala? Então, a posição do Conselho nesse sentido, né, eu estou te respondendo a uma questão mais, uma estratégia política nossa, nós nos subdividimos em grupos e estamos fazendo debates éticos, de jurisprudência, de normas, né, capacitação do pessoal, né, não que a gente todos tenham certeza que são capacitados, mas reciclar isso, né, porque o que a gente tem notado é que tem um descrédito por trás da avaliação psicológica muito grande, né, que eu acho que vai ter que ser um trabalho da categoria, não vai ser só da Câmara, né, então nós vamos ter que estar fazendo esse trabalho com muito mais força. Como? Publicando, nós vamos publicar os trabalhos, nós vamos fazer um caderno de publicação do exercício profissional sobre a questão da avaliação psicológica, porque só assim as pessoas vão ver a seriedade, como é feito um concurso. Será que alguma já colocou isso para poder falar como que um concurso na polícia militar ou na polícia civil? Tenho certeza que em outros também, mas o que está em debate aqui são esses, né? A seriedade como ele é feito, o cuidado, o zelo que os profissionais têm, né? Então a gente também tem que estar colocando isso para rodar aí junto com os... E é um trabalho da categoria, não adianta impor uma questão. Viu, Júlia? Né? Você levantou uma questão que é importante, como diz, o que abunda não prejudica. Está repetindo. Eles falam assim que o instrumental do psicólogo carece de rigor científico, que teste é muito subjetivo. São as coisas que às vezes não sabem. Por exemplo, o que é critério, como que se escolhe um instrumental psicológico? Quer dizer, não é feito assim, nós vamos pesquisar
passarinho subindo na parede, sobe em parede? Não sei. Né? Quer dizer, não é uma coisa assim que a gente inventa, não. Pô, tem a validação, tem amostra, tem manual, quer dizer, tem todo um respaldo, uma validação. Quer dizer, você não escolhe um instrumental, tipo, você usar em avaliar aleatoriamente. Quer dizer, tem toda uma cientificidade dando respaldo a isso. E parece que ele não conhece isso. Acho que quando ele fala subjetividade, cada pessoa vai ter uma resposta diante do teste projetivo ou estruturado, né? Então, quando pega assim nesse folclore, quando eu sempre estou discutindo teste, sempre me batem a história do Garrincha na Copa de 58. Né, que o psicólogo fez o teste dele e contraindicou, queria que ele fosse cortado da seleção. Ele foi o responsável pela da Copa. Então, desde essa época, qualquer avaliação psicológica sempre normalmente é um pouco chacotada, né, nesse ponto. E isso que eles estão fazendo, eu acho que é levantar, porque ainda tem muita poeira mesmo por aí. Tem. Essa questão da subjetividade, ela tem dois aspectos. Uma é a questão da subjetividade em relação à falta de transparência dos critérios. Então, quando a gente coloca esses critérios no edital, a gente derruba essa. Que eles falam assim que o psicólogo é subjetivo no sentido que, como não foi publicado um perfil, não foi colocado o que vai ser exigido do candidato, o psicólogo pode trabalhar na salinha do jeito que ele quiser. Certo? Isso dá margem à subjetividade no sentido de que não é público o trabalho que aquele profissional está fazendo, não foi tornado público antes do concurso, né? E tem a questão da subjetividade em relação aos instrumentos e técnicas, né? Mas aí eu venho com uma questão, né? Se um candidato, né, eles colocam lá a questão, psicossomática do candidato não pode interferir no teste dele. Aí eu falo assim, por que não pode no exame psicológico e pode em outro teste? Porque se o cara dá uma diarreia, uma dor de barriga, no dia da prova intelectual e ele não consegue fazer a prova porque ele teve uma diarreia, ele perdeu a prova e ponto final. Ou ele pode até ter ido lá, ter tido uma dor de cabeça, um mal-estar súbito lá, teve uma crise de histeria e perdeu a respiração, ficou ofegante, não deu conta de fazer a prova. Ninguém vai dar a segunda chance para ele. Mas para o exame psicológico, todo mundo coloca esse tipo de questão. Então, são 2 pesos e 2 medidas, entendeu? Então, a gente tem que estar se firmando em cima dessas coisas. E essa subjetividade também é reforçada, porque é o seguinte, é subjetiva a resposta que o sujeito dá, mas a avaliação, a análise não é. Tem todo um trabalho científico. Exatamente. Então, é isso que quando se colocou aqui, esse aspecto técnico, é muito nesse sentido. Quer dizer, se você usa o mesmo instrumental, um psicólogo que conhece, ele vai chegar ao mesmo resultado. Isso é científico. Né? E outra coisa, eles falam essa questão, né, de não ter intervenção da subjetividade, de não ter intervenção no estado psicossomático do sujeito. Para isso não acontecer, só tem uma condição. Esse sujeito tem que estar morto. Se ele estiver morto, ele não está fazendo concurso. Entendeu? Porque é demais. O tempo todo a gente é dinâmico mesmo, entendeu? A gente está vivo, sabe? O teste vale por 1 ano. O cara não passa nesse ano, pode passar no ano que vem, se ele desenvolver um determinado conjunto de habilidades. Quem vai ganhar com isso? É o próprio candidato. Né? Então, assim, a gente tem que estar sempre reforçando esse tipo de posicionamento. Quando alguém... Não, mas aí, no caso, a doutora Tandinha falava que o teste dela é diagnóstico e eliminatório. Aí como é que fica isso? Fica de 1 ano ela poder... Não, em 1 ano ela não pode fazer. Inclusive, o Conselho tem um parecer. Mas vamos supor, então, que você pegou uma DMD gravíssima lá, então, uma esquizoide. Possivelmente ele volta e repita a mesma condição. A mesma condição. Porque uma coisa, infelizmente, nós temos que concordar: os testes são aprendidos. Mesmo Rocha, só o PNK, que eu acho que é o mais difícil mesmo. Mazurk, Rocha, bateria, isso aí é só sentar o blusão lá e decorar a resposta. E aí, como é que fica, doutor? No caso... Porque, só entender de novo, é esse que eu acho que é o nosso grande problema. Porque, por exemplo, quando a gente vai em juiz, conversando alguma coisa, e fala assim, pô, mas tem um laudo de colega seu falando que não, está discordando do senhor, e aí? Esse aí sou decidido. Pois é, nessa hora eu questiono com ele, já tive a oportunidade de colocar, inclusive, com a assessoria jurídica. Primeiro, essa pessoa que fez essa segunda avaliação, ela tinha de posse a profissionografia? Primeira questão. Segundo, mas isso não é levado em conta no inteligência judicial, não. Pois é, mas... A menos que esteja no edital bem explícito. Exatamente. Né? Exatamente. Esse perfil, que instrumental foi utilizado? O Conselho também tem um parecer que normatiza essa questão dessa validade desse 1 ano para o teste.
Então, quer dizer, como cada edital corresponde a um concurso, então mesmo que seja para a mesma carreira, passou de um ano, ele vai ter que fazer tudo de novo. Quer dizer, também existe uma coisa, isso eu penso, que nenhum instrumental é infalível. Quer dizer, nem exame paternidade é 100% certo. Né? Quer dizer, pelo menos a gente tem essa tranquilidade de usar o mesmo critério e o mesmo instrumental para todos. Quer dizer, pelo menos aquele princípio que é norteado até na Constituição de igualdade de direito, a gente permite a todas as pessoas. Agora, a esperança é que esse sujeito que manipulou, por exemplo, esse resultado no psicotécnico, ele possa ser desmascarado, entre aspas, na investigação social, que faz uma pesquisa da vida pregressa do sujeito. E, inclusive, no próprio curso de 6 meses, que ele pode ser desligado a qualquer momento. Tem probatório. Tem, exatamente. Ele faz prova durante uma Agora, é uma outra questão que não cabe isso aqui, mas é só para dar uma alertada. Existe a questão das patologias da administração pública. Que às vezes tem um sujeito que está precisando de aposentar e etc, mas vem aqui paternalista, deixa ele se encostar, essas coisas assim, que às vezes não dá uma assistência que o jornalista necessitaria. Bom, gente, eu vou passar para as considerações finais, né, que já estamos no nosso tempo. Queria agradecer muito a presença da Rejane e da Tânia, né, que agradeceram esse evento de hoje, trazendo essas discussões para que a gente possa estar com essas questões e continuando trabalhando, né. O convite está feito a todos. Quem não assinou, que esteve presente, eu acho legal vocês estarem assinando, porque em cima dos interessados a gente manda, às vezes, as cartas de convocação de reuniões, ou então de eventos, pequenos cursos que a gente faz aqui na Câmara. Então eu pego as listagens dos eventos de avaliação psicológica e mando, porque não tem jeito, às vezes, de estar mandando para, né, 17 mil psicólogos que tem, né? Então a gente já faz com o público, né, fazendo um banco de dados aí dos interessados em avaliação psicológica. E convido vocês todos no dia 10 estarem aqui, né, no dia 10 de novembro, que a gente vai ter essa autópsia psicológica, onde o Júlio também, que é técnico aqui, vai estar falando uma questão, uma reflexão ética da psicanálise, mediada pela Fernanda Ottoni, que é uma psicóloga jurídica, né, do judiciário. Então nós vamos ter aí, né, uma questão polêmica, também tratando de um instrumento de avaliação psicológica. Nessa mesma semana, a Blanca vai estar aqui fazendo um mini curso também para a categoria sobre o teste das fábulas, né? E mesmo que vocês não trabalhem na área, eu acho que a fábulas é um teste projetivo muito utilizado, né? E com todo um trabalho e uma validação brasileira, né? Eu acho que é isso que a gente tem que estar trazendo à luz mesmo. E hoje, a gente teve um tempo que a gente estava parado em pesquisa, mas atualmente a gente já tem muito laboratório dentro de universidades com novos testes, né? Então a gente tem que estar trazendo isso para que a gente possa, e nesses novos testes que têm surgido, eles têm os manuais, as formas estatísticas que foram feitas, as hipóteses, as precisões, tudo, né? O índice que variam aí, né? Então, essa eu acho que é uma boa solução, né? Criação de novos testes. Criação aí a gente tem, né? Alguém, gente, mais alguma gostaria de estar fazendo alguma consideração? Vai ser um curso.